Capítulo 762. Nos portões, Walter usou a luz dos postes de luz e descobriu que não havia ninguém do lado de fora pelas frestas. A rua estava silenciosa. Por um instante, Walter desconfiou se tinha ouvido errado e a campainha não tinha tocado. Ele se recompôs e caminhou rapidamente até os aposentos dos empregados, nos fundos do complexo. Acordou alguns criados e fez com que carregassem rifles de caça de cano duplo para começar a patrulhar o prédio principal, a fim de evitar a infiltração de bandidos ou ladrões. Walter não chamou a polícia imediatamente, porque nada havia acontecido ainda. A campainha de antes pode ter sido uma pegadinha de um vagabundo. Enquanto isso, sob os esgotos próximos, o infiltrado segurava as alças de metal enquanto descia lentamente para a área escura. Ele logo parou, recostou-se na parede coberta de musgo e deslizou lentamente para se sentar no chão sujo. Seus olhos se fecharam novamente como se ele ainda estivesse inconsciente. Na frente dele, um homem de meia-idade vestindo um casaco vermelho escuro e um velho chapéu triangular apareceu instantaneamente. Ele não era outro senão a marionete de Klein, Espectro Senor. Senor se abaixou, vasculhou os bolsos do infiltrado e encontrou 7 soles e 11 centavos, além de pequenos sacos de pano contendo diferentes tipos de pós. Dentro da sala, Klein controlava remotamente sua marionete a dezenas de metros de distância. Ao identificar o pó, ele descobriu que suas teorias estavam corretas. Eles eram todos pós de ervas no domínio da morte. E uma parte deles poderia ser usada para canalização de espíritos. Ele provavelmente era um Beyonder do caminho do colecionador de cadáveres que veio de Balan. Mesmo que não tivesse alcançado a sequência 7, médium espiritual, era muito normal para ele preparar os pós de ervas, óleos essenciais e extratos correspondentes. Afinal, esses materiais não eram usados apenas para canalização de espíritos. Imediatamente, Klein controlou Senor para estabelecer um ritual para orar ao louco. Então, ele foi acima da névoa cinza para responder, permitindo que Senor completasse o que se seguiu. Depois de fazer tudo isso, voltou ao mundo real e continuou controlando Senor, permitindo-lhe canalizar o espírito. Passando por uma tempestade de brilhos, Klein viu o espírito do infiltrado. Ele parecia apático, embaçado e translúcido. Qual o seu nome? A que facção você pertence? Senor perguntou com uma voz profunda. O infiltrado respondeu inexpressivamente, Godopus. Eu pertenço à Gangue do Esqueleto Negro. Gangue do Esqueleto Negro. Acredito que seja uma gangue ativa na fronteira de Burgo Leste e na área portuária perto da área da ponte de Backlund. Está repleta principalmente de pessoas da herança Balan. Embora eles não sejam tão bárbaros e grosseiros quanto a gangue Smanger, eles não são estranhos à violência. Ao relembrar a informação que havia reunido anteriormente, Klein fez Senor continuar perguntando. O que você faz principalmente? Por que você está procurando por Richardson? Godopus respondeu confuso. Estamos lutando por Deus. Éramos originalmente membros da Sociedade de Restabelecimento da Nação Balan. Estabelecemos a Gangue do Esqueleto Negro para obter várias informações e obter fundos. Além disso, também temos outra missão. É procurar quaisquer itens relacionados à morte e enviá-los de volta ao continente sul. Desta vez, obtivemos informações verificadas de que na coleção do Conde Wolf há uma máscara retirada do mausoléu da família Eggers. Esta família é descendente de Deus. Para esta máscara, precisamos enviar alguém para se infiltrar na casa do Conde Wolf como servo, ou se infiltrar durante um dos bailes e banquetes que ele organiza. E Richardson é uma excelente escolha. Ele não tem histórico com nenhuma das outras organizações e é um servo experiente.
Os servos dos nobres são frequentemente herdados. Obviamente não é fácil infiltrar-se. Somente empregos de curto prazo serão feitos se houver uma necessidade repentina de muita mão de obra. Falando nisso, realmente existe tal situação. No baile de hoje, algumas madames mencionaram que alguns nobres que estão financeiramente apertados venderão muitas de suas terras e feudos, e também demitirão quase todos os seus servos, deixando menos de 10 para servi-los, de modo a mal manterem um estilo de vida decente. Quando há bailes ou banquetes em grande escala que exigem mão de obra, eles gastam dinheiro para contratar um grupo de trabalhadores temporários da Associação de Assistência aos Servos Familiares para manter a fachada. Além disso, Conde Wolf tem uma máscara dos descendentes da família da morte. Lembro-me que o sobrenome do Sr. Azik era Eggers. Infelizmente, não desejo ser perturbado por nenhum acidente no momento, caso contrário, eu poderia ter inventado uma maneira de ajudar o Sr. Azik a obter aquela máscara. Klein murmurou silenciosamente e fez Senor continuar perguntando. Como você conhece Richardson? Godopus disse inexpressivamente, nós nos conhecemos em uma mansão em Balan Leste. Naquela época, éramos ambos escravos. Entre os escravos, há pessoas que espalham secretamente a fé na morte. Richardson, sua mãe e eu não podemos deixar de nos tornar crentes na morte em tal vida. Nós secretamente nos juntamos a uma organização que tinha muita influência entre os escravos de lá. Mais tarde, a mãe de Richardson faleceu devido a uma doença e ele foi levado para Backlund, enquanto eu permaneci em Balan Leste antes de encontrar uma oportunidade de escapar. Alguns anos depois, fui enviado para Backlund e encontrei Richardson. E ele realmente se esqueceu da morte de sua mãe e do abuso que recebeu uma vez. Ele esqueceu sua fé em Deus e teve sua vontade corroída pelo que ele chamava de uma vida pacífica. Para me evitar, ele cometeu erros deliberadamente e continuou trocando de empregador, mas como poderia ter adivinhado que seu ex-companheiro não é mais um ser humano comum? Todos têm o direito de escolher, desde que não prejudiquem os outros. No entanto, Richardson e eu somos dois tipos diferentes de pessoas. Na sala, Klein fechou os olhos e fez Senor perguntar em voz profunda, qual é a organização que é muito influente entre os escravos? Godopus hesitou por um momento e disse, a Sociedade da Vida Eterna. Aqueles que acreditam na morte obterão a vida eterna no submundo assim que deixarem o mundo real que está cheio de dor e tristeza. Sociedade da Vida Eterna. Estou ciente disso. É um ramo do episcopado luminoso. Como ex-falcão noturno, Klein sabia bastante sobre esses assuntos. Ele continuou controlando Senor para interrogar Godopus e obteve muitas informações sobre a Sociedade da Vida Eterna, a Sociedade de Restabelecimento da Nação Balan e a Gangue do Esqueleto Negro, enquanto confirmava que Godopus e sua gangue estavam com as mãos cobertas pelo sangue de inocentes. Depois de terminar a canalização do espírito e limpar quaisquer vestígios, ele esperou 30 minutos antes de deixar o espectro entrar no corpo de Godopus, controlando-o para sair dos esgotos e retornar para as sombras das ruas. E neste momento, os empregados da rua Boquilund, número 160, que empunhavam espingardas de caça de cano duplo, já não estavam tão vigilantes enquanto faziam as suas rondas de patrulha. Eles pareciam acreditar que qualquer perigo latente havia passado. Klein fingiu não ter notado nada enquanto continuava dormindo em seu quarto principal. No entanto, já havia estabelecido um ritual para convocar e responder a si mesmo. Com o apito de cobre de Azik, a cigarreira de ferro e a fome rastejante, ele silenciosamente deixou sua residência na forma de um espírito. Ele seguiu Godopus e manteve constantemente uma distância de 80 metros.
Ao usar sua marionete para possuir esse refém, ele o fez circular até outra rua e embarcar em uma carruagem alugada na beira da estrada. Cerca de 1 hora depois, Godopus voltou ao quartel-general da gangue do Esqueleto Negro, uma pequena casa situada perto do cais. Havia muitas armas de fogo escondidas aqui, com vários agentes enviados da Sociedade de Restabelecimento da Nação Balan. Eles formaram os escalões superiores da gangue do Esqueleto Negro. Seguindo o método combinado, Godopus bateu na porta e disse a um membro que se aproximava dele. Richardson se submeteu. Muito bom. O membro lançou um olhar desatento a Godopus, abriu caminho para ele e lhe deu passagem. Godopus examinou a área e encontrou explosivos e um monte de rifles de alto calibre empilhados no canto da casa. Alguns dos altos escalões da gangue do Esqueleto Negro estavam reunidos, discutindo algo. Godopus, quer fumar? O membro anterior entregou-lhe um cigarro. Este era um cigarro moldado de acordo com as preferências do continente sul. Eles eram feitos de folhas secas de tabaco misturadas com pequenas quantidades de ervas. Godopus recebeu o cigarro e casualmente pegou uma caixa de palitos de fósforo da mesa, tirou alguns palitos e acendeu-os. Então, jogou os poucos fósforos acesos no canto onde estavam os explosivos facilmente inflamáveis. Reticências. Todos os presentes olharam para Godopus com um olhar perplexo, momentaneamente sem saber o que havia acontecido. Estrondo. Em um banco público a dezenas de metros de distância, Klein ficou sentado enquanto as chamas ardiam atrás dele, uma rajada de ar quente saindo da casa. Alguns segundos depois, Senor com seu casaco vermelho escuro apareceu ao lado dele, com alguns sinais de queimadura. O espectro levou a mão ao peito e fez uma reverência antes de retornar para dentro da moeda de ouro dentro da cigarreira de ferro. Infelizmente, não poderei obter as características de Beyonder, caso contrário, não pareceria um acidente. Definitivamente será suspeito se os escalões superiores da gangue do Esqueleto Negro não tiverem nenhum Beyonder. Klein suspirou silenciosamente enquanto limpava quaisquer vestígios antes de encerrar a convocação e retornar acima da névoa cinza. Na manhã seguinte, ele se levantou e se lavou como se nada tivesse acontecido. Então esperou que seu valete trouxesse uma muda de roupa. Richardson entrou em silêncio enquanto terminava seu trabalho com habilidade. Depois disso, deu um passo para trás e abaixou a cabeça. Senhor, depois de servi-lo esta semana, desejo renunciar. Ele normalmente recebia um salário semanal da governanta Taneja. Por quê? Klein se olhou no espelho enquanto ajustava o colete. Enquanto isso, ele pensou vagarosamente, nada mal. Você sabe como pedir demissão por vontade própria e não trazer problemas ao seu empregador. Richardson já havia pensado em uma desculpa. Acredito que não tenho habilidade para ser valete. No baile de ontem à noite, percebi o quão carente eu estava quando estava interagindo com os criados dos outros convidados. Klein sorriu. Todo mundo começa com 0 experiência. Poucos cresceram com experiência. Considere novamente e me dê sua resposta final amanhã. Sim, senhor. Richardson não falou mais nada enquanto tomava a iniciativa de sair da sala. Ele foi ao primeiro andar para ajudar seu patrão a pegar os jornais da manhã. Durante esse processo, sempre folheava primeiro e colocava os artigos mais interessantes no topo. Enquanto folheava, seu olhar congelou enquanto ele se concentrava em um artigo. Uma explosão aconteceu na rua de Irã, número 79, na área da ponte de Backlund. Suspeita-se que esteja relacionado com a gangue do Esqueleto Negro. Segundo a polícia, todos os escalões superiores da gangue do Esqueleto Negro morreram neste acidente, incluindo Lima, Moreira, Godopus. Isso.
Richardson balançou a cabeça, suspeitando que estava sonhando. Ponto.